Olá, abençoados da família da Igreja Virtual Amor e Fé. Abençoados em Deus com toda sorte de bênçãos. Aqui estamos mais uma vez para uma breve meditação, na palavra da graça, que é o amor de Deus manifestado em nós e para nós. Bom, hoje vamos meditar um pouquinho entre carne e espírito. Por que meditar entre carne e espírito? Porque todos sabem, pelo menos as pessoas que têm o conhecimento da palavra genuína da graça de Deus, que ambos vivem militando um contra o outro, Nós, na verdade, abençoados, sabemos que nós somos espírito, Entretanto, espíritos revestidos num corpo de carne. Ou seja, a nossa natureza espiritual, como Jesus já diz na sua palavra, é forte. O espírito está pronto, o espírito está sempre pronto. Entretanto, a carne não. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ele teve os seus momentos, podemos dizer até de fraqueza, sim, sem medo de errar. Ele demonstrou ali que ele estava de fato vivendo o que os seus filhos vivem, E portanto ele chorou, portanto ele teve medo até quando ele orou, a Deus Pai para que afastasse dele aquele cálice que era o cálice da cruz. Imaginem só, orou. Portanto, ele demonstrou suas fraquezas, entretanto, sua natureza espiritual sempre, obviamente, sua natureza divina sempre, obviamente, nos deu o exemplo mais que perfeito, de que o Espírito tudo pode, de que o Espírito tudo vence, e ainda mais nele, que estava e que era o próprio Espírito de Deus. O Cristo de Deus, não é mesmo? Mas bem, estamos aqui hoje para justamente meditarmos em nossa falta de nos perdoarmos. Sim, de perdoarmos-nos a nós mesmos, em muitas vezes. Porque há muitas pessoas que têm o perfeccionismo em si mesmas, Então elas pensam, bom, eu sou crente em Deus, em Cristo Jesus ressuscitado, que me salvou, sim, mas ela, apesar de estar caminhando ou procurando sempre caminhar em boas obras, ela tropeça. Ela até cai e se arranha ou se machuca, vamos dizer assim, E daí ela fica se culpando, se autocondenando. Então, pessoal, eu gostaria de deixar para vocês que não devemos nos culpar, que não devemos nos condenar. Sei, porque vivo o que falo, Como diz o ditado popular, os meus ouvidos, ou melhor, a minha boca e os meus ouvidos estão bem próximos, uns dos outros. Então eu sou o primeiro a ouvir aquilo que pronuncio, aquilo que sai do meu coração. E eu gostaria de transmitir para vocês que nós não devemos ficar perpetuamente nos martirizando, nos culpando, nos julgando até.
quando na verdade nós temos esse Deus tão maravilhoso que nós conhecemos e que nos salvou, e nos salvou para sempre, desde que mantenhamos a fé nele, a fé focada nele. Não uma fé forçada, não há necessidade, ou muito menos de religiosidade ou fanática, mas uma fé de manter a palavra da graça de Deus, que é boa, perfeita e agradável, dentro de nossos corações, ou seja, em nossas mentes, para que possamos então assim descansarmos de fato e de verdade nele, no Senhor Jesus Cristo, né? No seu Espírito, e assim não nos julgarmos, não ficarmos nos condenando, quando na verdade ele já nos absolveu, ele já nos tirou, né, da lei do pecado e da morte espiritual. Vamos ler um versículo que é inclusive advindo, e não poderia deixar de ser, né, do apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, e que manifesta isto muito claramente e didaticamente, né, no sentido da guerra, né, que existe entre nossa carne e nosso espírito, independente de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos e estarmos debaixo da sua graça. Pois mais que o apóstolo Paulo, né, não é possível, é inexistente. Foi ele quem transmitiu todos os ensinamentos que nós temos hoje, por intermédio da nossa imitação a Jesus Cristo, por tudo que ele nos ensinou de Cristo, que nós podemos então aclarar sempre a nossa mente e mantermos-nos seguros, mantermos-nos serenos, mantermos-nos de fato, de verdade, como perdoados e não como culpados. Vamos então ler este versículo e prosseguirmos com a nossa breve meditação. Eu tenho aqui na minha telinha o versículo, né, chave e tão importante, e que é o versículo, na verdade, que traduz essa verdade imutável e que o próprio apóstolo Paulo, como todos sabemos, deixou para nós. Ele disse, está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, pessoal, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Compreenderam? Bom, ele termina dizendo justamente que o vosso querer não é praticar porventura algo que tenha lhe deixado triste, chateado com você mesmo, decepcionado, ou muito menos se culpando, se julgando, se condenando, inclusive, o tempo inteiro. Não. Ele diz que há entre nós uma batalha, e esta batalha se trava na mente, porque na nossa mente está a mente da lei do pecado, que é a mente carnal, obviamente, e está, ao mesmo tempo, dentro de nós, contundentemente, irrefutavelmente, ou seja, sem dúvidas, o Espírito de Deus, para todo aquele que crê na sua graça, na sua redenção, no seu sacrifício por nós.
Então, todos que são filhos de Deus, e nós vamos entrar nesse tópico breve, de maneira alguma vai procurar andar em obras mortas, ou muito menos em malignidade, ou nas obras da carne. Não, pessoal, 1000 vezes não. Nós que temos fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na sua graça, a palavra de Deus já nos diz que Deus preparou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, as boas obras para que nós, filhos dele, andássemos nela. E nós andamos. Agora, se há, que é natural haver, é isso que eu quero deixar bem claro para todos nós, um desvio ou outro no caminho, este desvio não deve, de maneira alguma, nos afetar, não ao ponto de nos fazer, como dizem muitas denominações e religiões, nos desviarmos do Senhor, nos desviarmos de Jesus. Não, não acontece isso porque você sabe que você é um predestinado à salvação, você é um eleito por Deus, por Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo foi e é, né? Porque a palavra dele é viva e eficaz, a palavra dele faz parte das Escrituras e nos ensina esta maravilhosa graça até hoje. Então, ele fala claramente, revela claramente que sempre vai haver, né, esta guerra, esta briga insana, insensata muitas vezes, e que nós não entendemos, às vezes só com o tempo, com a maturidade espiritual, mas sempre vai haver a guerra da carne contra o espírito. Mas o espírito prepondera, abençoados, o espírito vence, porque Deus é fiel na sua palavra, obviamente. A palavra de Deus não é palavra de homem, para que minta, ou de filho de homem, para que volte atrás. E o que está escrito, o que está dito por Jesus Cristo, está dito. O que o apóstolo Paulo nos transmitiu como a palavra maravilhosa da graça, ou seja, do sacrifício de salvação de Jesus Cristo por nós, está perfeito, está imaculado, não tem como mexer, não tem como revogar. É uma lei, mas uma lei irrevogável. É a lei da graça, podemos até assim dizer, né? A lei da liberdade, não da libertinagem, da liberdade em Cristo Jesus. Então, por isso ele termina consolando-nos e dizendo que por conta desta guerra que existe, a guerra da mente carnal com a guerra da mente espiritual, ou seja, a mente de Cristo em nós, nós muitas vezes não conseguimos e nem vamos conseguir aqui neste plano a perfeição. Nós estaremos sim sempre conduzidos em triunfo pelo Espírito de Deus, para que possamos vencer, galgarmos uma evolução sim, a evolução sim, olhando sempre para o alvo, né? Que é Jesus Cristo, pela fé. E desta forma, não nos condenarmos. É só isso. É basicamente isso que eu quero deixar para nós, na verdade, tá? Neste breve momento. Se você, talvez hoje, fez algo que você mesmo não queria fazer contra alguém, ou quem sabe contra você mesmo, e depois você se arrependeu, não há necessidade de você se martirizar, repito, mas que você incline-se, espiritualmente falando, para rememorizar a palavra da graça, e assim você vai ver
que ela não é e nunca vai ser vã, porque a palavra de Deus não volta o quê? Não volta vazia. Então, se você já tem a mente de Cristo ativada em você, com efeito, com certeza que você vai sempre ser um vencedor contra toda e qualquer obra da carne, e assim com o tempo, paulatinamente, você vai acrescentar à sua vida espiritual o hábito de não se condenar tanto, né? Porque vem uma condenaçãozinha ou outra, mas é uma mentira da carne e que logo nós a espantamos com a mente de Cristo ativada em nós. Agora, não devemos ficar o tempo inteiro nos martirizando, nos culpando e, enfim, muitas das vezes entrando nas mentiras da carne, que são processos destrutivos, ou seja, depressão, melancolia, tristeza. Não, para que isso? Abençoado, abençoada de Deus. Então, essa é a breve reflexão de hoje. E tem mais algo muito importante para vos dizer e que está também escrito numa das epístolas do apóstolo Paulo e que nós jamais podemos nos esquecer. Sabem o que é? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É só isso. É só isso e basta, não é mesmo? Se Cristo está em nós e Ele é a esperança da glória, e glória, a tradução de glória é bondade. A tradução de glória é bondade, sabia? A bondade de Deus não tem fim, abençoados, abençoadas de Deus. E é esta bondade que está em nós. Então nada, ou ninguém, ou nenhum pensamento, ou nenhum desvio, ou nenhuma mentira na carne ou da carne pode nos fazer deixar de habitar a graça de Deus, que é o seu próprio amor dentro de nós. Amém? Ficamos por aqui e até a próxima com mais um breve momento de meditação. E não se esqueçam, domingo às 9h30 da manhã, sempre com o nosso culto da igreja, culto virtual, né? Da Igreja Virtual Amor e Fé. Para você que talvez não tenha uma igreja para congregar, uma igreja física, ou então que talvez esteja provisoriamente impossibilitado, né, de frequentar a sua igreja, está em casa por algum motivo, enfim, algum motivo de força maior que só você sabe. Então, estejam conosco, domingo às 9h30 da manhã. Até lá! Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Em graça e amor fiz esta canção, sabendo quem sou, de onde vim e pra onde vou. Com amor
quero cantar pra você. Que sempre buscou, mas nunca encontrou amor. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Eu também já andei assim como você. Buscando por obras encontrar a paz de Deus. Mas só na graça de Deus pude ver quem eu sou. Escolhido, amado, predestinado sou. Você também está assim. Perfeito, completo, mais que vencedor. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou.